Olá, eu sou Lorival Santana, você está no Earth News Terra e nós estamos com a minha colega, a jornalista Luciene Kaxinawa. Se você já navegou aí pelo nosso site Earth News Terra, encontrou matérias, textos e fotos dela. Ela colabora para várias organizações, vive entre Rondônia, Acre. Bom, ela vai contar como é a vida dela para a gente. A gente vai começar, você sabe, aqui o nosso programa tem 3 partes. A gente vai começar justamente com a Luciene contando a história dela. Luciene, seja muito bem-vinda. Na verdade, a casa é sua também, a casa é nossa. Então, começa contando para a gente onde você nasceu, sobre seus pais, sobre sua família. É um prazer muito grande estar aqui conversando com você, né, como entrevistada, contando um pouquinho sobre a minha história, fazendo parte desse projeto lindo, juntos aqui, falando sobre a Amazônia, ajudando a divulgar o que a gente tem aqui no nosso território, né, a nossa casa. Então, eu nasci em 1996, tenho 26 anos. Nasci em Porto Velho, um mês antes de eu nascer, a minha mãe, veio do Acre para Rondônia tentar uma nova vida junto com meu pai. Antes de contar a minha história, eu sempre falo assim, eu preciso contar a história dos meus antepassados, né? E eu começo contando essa história a dos meus pais. Meu pai, ele é filho de indígena do sul do Amazonas com uma cearense, né, uma nordestina aí que foi para o estado do Acre em busca do sonho aí do ciclo da borracha, né, onde eles foram tentar uma nova vida, uma vida melhor, ganhar dinheiro, que era a promessa daquela época. E acabaram se encontrando e tiveram 11 filhos, entre eles o meu pai é um dos mais velhos. Conviveram bastante tempo em em várias reservas indígenas para extração do látex, e uma dessas reservas, né, uma dessas terras indígenas foi aonde a família da minha mãe mora, e lá eles tiveram contato. O meu avô acabou se tornando padrinho da minha avó materna, e criaram ali um parentesco, um laço familiar muito grande. Quando meu pai tinha aproximadamente 10 anos, a minha mãe nasceu. As coisas foram acontecendo, meu pai acabou saindo das reservas para extração de látex para a cidade, morou no Amazonas, foi para Rondônia sozinho, sem conhecer ninguém, para tentar uma nova oportunidade, começou a trabalhar como comerciante e depois também atuou em outras áreas, quando chegou na construção civil, onde ele trabalha até hoje, né? Ele tem 67 anos e ainda trabalha em construção civil. Minha mãe foi um pouquinho mais nova da aldeia, acho que uns 16 anos mais ou menos, ela saiu, né, da aldeia por conta de uma questão de não aceitar o casamento que os meus avós tinham proposto. Então, ela saiu de forma voluntária da aldeia, contra a vontade dos meus avós, e foi para a cidade trabalhar em casa de família, Os seus né? Trabalhar. avós queriam que a sua mãe se casasse com um indígena da aldeia? Isso, exato. E minha mãe não concordou com esse casamento, né? E causou atrito entre eles. E ela saiu da aldeia com a roupa do corpo, foi para a cidade. E como ela precisava ter um registro de nascimento para ficar na cidade, quem registrou ela foi um não indígena. Por conta disso, ela não foi registrada com sobrenome indígena e nem com o sobrenome do pai dela. E ficou trabalhando como diarista, empregada doméstica durante muito tempo. Teve uma filha, foi a primeira, infelizmente faleceu, e reencontrou meu pai, né? Meu pai trabalhava na época em Cruzeiro do Sul, ele era dono de uma panificadora, se eu não me engano. E aí a minha avó, a mãe dela, voltou a ter contato com a minha mãe, e aí resolveram fazer esse casamento, e meu pai trouxe ela para o estado de Rondônia. Eu nasci prematura, nasci de 8 meses, minha mãe estava com malária,
né? Então foi um parto muito complicado, eu e ela, a gente quase não conseguiu sobreviver toda essa situação e tem muita história para contar, não sei se vai dar tempo, mas vamos lá. É, a gente vai ter que fazer vários programas com você. Luciene, por que que a sua mãe te contou por que que ela não queria se casar com o homem que seus avós escolheram? Porque ela não gostava, assim, não tinha um sentimento, foi um acordo feito, né? E ela não queria esse tipo de casamento para ela, ela queria escolher o marido. E o que ela me conta é que ela sempre teve vontade de sair da aldeia, então ela queria que fosse um casamento fora, que fosse algo diferente para ela. Ela já falava português quando ela saiu da aldeia? Pouco. Até hoje ela fala pouco português, fala mais a língua materna dela, Uhum, certo. E aí você nasceu, então, em que cidade? em Porto Velho. Aham. E aí você foi criada como uma menina não indígena? Sim, inclusive sem aprender a falar a nossa língua materna por uma orientação do meu pai, por medo, né, das crianças ficarem rindo. Meu pai achava engraçado, às vezes ele começava a rir também, não entendia muito bem. E aí ele pediu para minha mãe para não ensinar, né? Seria melhor falar só o português, E falar você... igual gente, como ele falava. Ah, é igual gente. E você é Uhum. 75% indígena, porque o seu pai é 50% indígena, certo? Sim, E sua sim. mãe é 100%. No entanto, mesmo assim, seu pai impôs essa adaptação aí forçada, né? E como que era na escola? Porto Velho é uma cidade que tem bastante indígena, né? Você é, tinha muitos colegas que também eram de origem indígena. Como que foi isso? Na minha infância, eu não me recordo de ter tido colegas indígenas na escola. E o que eu aprendi sobre indígenas era o que estava nos livros, né? Que a escola disponibilizava para gente, que os professores ensinavam. Então, eu tinha aquela visão de que indígena, como a gente chamava antes, né, de índio, era selvagem, andava nu. Era a mesma visão que muitos ainda têm até hoje, infelizmente, por conta desse aprendizado que a gente teve na escola. Com 4 anos de idade, a minha mãe levou eu e a minha irmã, a minha irmã do meio, para a aldeia. Né? A gente teve uma experiência lá. Eu acho que passamos uns 2 ou 3 meses, algo do tipo. E eu tinha vagas lembranças, né? De uma casa de farinha, ah, de uma cadeira de balanço, do cachimbo da minha avó. Então eu tinha vagas lembranças. Com 10 anos de idade, a gente saiu de Porto Velho, novamente, foi para o estado do Acre, para a cidade de Cruzeiro do Sul. Aí foi eu, minha mãe, minhas irmãs e a família do meu pai. Ah, com 10 anos de idade, foi o meu primeiro contato de fato que eu lembro com a minha família indígena. Eu lembro que o meu primo chegou em casa, né, com o rosto todo pintado de urucu, com uma mochila com grafismo nas costas, que é tecido por eles, e eu saí gritando, correndo pela casa, pedindo socorro para minha mãe para fechar a casa, que os índios estavam invadindo a casa. E pedindo para ela fechar as portas, ela viu que eu fiquei apavorada, ela me abraçou, me acolheu, falou assim: calma, ele é seu primo. Aí eu, como assim ele é meu primo? Foi muito, foi assim, muito confuso na minha cabeça entender por que que ele é assim, eu não sou. E aí a minha mãe sentou, conversou comigo, o meu primo também conversou comigo, começou a me ensinar algumas palavras, né? Antes disso tudo, a minha mãe ficou 12 anos sem ter contato nenhum com a família, então ela quase perdeu a língua dela, né, de lembrança, porque ela não conseguia falar, não tinha com quem falar, então ela quase perdeu a língua dela, e depois de 12 anos ela teve contato de novo, e aí ela começou a falar e eu não entendia nada. E depois que esse encontro aconteceu com o meu primo, foi que eu fui entender que a minha mãe falava de um jeito diferente e que eu precisava aprender, mas eu até hoje tenho muita dificuldade ainda em algumas palavras e ainda estou na fase de aprendizagem. Você chama essa língua de Kaxinawá ou de Runicui?
O nome da nossa língua é pano. Ah, porque é um tronco de línguas, né? Uhum, Uma família, né? isso. Aham, O povo Tupari, que é no sul do Acre, e aqui por parte de Rondônia também fala a mesma língua. uhum. Só explicando, você está numa aldeia Suruí neste momento, né? Isso. Em Eu estou Rondônia. aqui no, na terra indígena 7 de setembro, na aldeia do povo Paitaçuruí, na aldeia Lapitânia, que fica a cerca de 500 quilômetros de Porto Velho. Uhum. Mais adiante a gente vai chegar na questão de por que que você está aí. Vamos criar um suspense. Então, a aldeia dos seus avós fica perto de Cruzeiro do Sul, no Acre? Fica 8 dias de barco de Cruzeiro do Sul, Esse episódio com o seu primo foi em Cruzeiro do Sul ou foi já na aldeia dos seus em avós? Cruzeiro do Sul. Hum, ele estava ali, então, é, se vestindo e com os adereços bastante próximos do que os indígenas originalmente usavam, mesmo estando na cidade. É, a- o município de Cruzeiro do Sul, ele é um município com uma população muito grande de indígenas, é uma movimentação muito grande de indígenas de vários povos, mas a grande maioria é do povo Runicuim, Kaxinawá, e é, a população não diferencia a vestimenta assim, vou para a cidade, vou me vestir como tenho que me vestir na cidade. Não, eles continuam com o cocá, com as roupas, as pinturas, é da mesma maneira, né? Só que eu não era acostumada a ver isso, porque existe em Porto Velho, mas eu não tinha esse contato aqui em Porto Velho, não era comum para eu ver esse contato em Porto Velho, né? Quando eu cheguei em Cruzeiro do Sul, eu vi mais, e eu me deparei com os meus parentes assim. Eu não sabia que esse também era o meu modo de vida. Hum. Bom, você tinha 10 anos de idade quando isso aconteceu. E aí, o que aconteceu? Vocês voltaram para Rondônia ou chegaram aí até a aldeia? Como é que foi? Muitos parentes estavam na cidade, então nem precisou a gente ir para a aldeia, né? Tivemos o contato ali dos parentes mesmo, porque a maioria deles chegam para ficar na cidade e ficam nos barcos, né? Eles ficam atracados ali na beira do rio e ficam nos barcos, resolvem o que tem que resolver na cidade, continuam nos barcos. Passamos, acho que 6 meses, mais ou menos, em Cruzeiro do Sul e depois retornamos para Porto Velho. Mas foi aí, Lorival, que assim, tipo, virou a chavinha na minha cabeça, né? Cara, assim, por que que eu não sou assim? Por que eu não me visto assim? Por que que eu não falo assim? Tá errado isso aqui. Eu tenho que mudar isso. Eu sou isso, eu vou falar como, eu vou me assumir como com 10 anos de idade. Virou a chavinha na minha cabeça. E eu comecei a entender um pouco mais. É, porque eu ouvia muito falar assim sobre luta, sobre movimento, sobre muitas coisas, né? Mas eu não sabia por que que eles lutavam. Por que que vocês estão lutando? E comecei a entender mais, pesquisar mais sobre isso e comecei a deparar um pouco da história que eu via nos livros com o que eu vi, né? Com a minha experiência. E eu comecei a ver, falei assim, isso aqui não é bem assim, pela minha experiência. E eu comecei a entrar mais nesses assuntos e conhecer a diversidade, porque é, eu conheci o meu povo, conheci um pouco sobre a minha cultura, mas eu não sabia da diversidade cultural que existia sobre os povos indígenas. Para mim, na minha cabeça, com 10 anos de idade, era uma cultura só. E não é bem assim, né? Não, nem um pouco. Felizmente, temos mais de 300 etnias e com muitas diferenças, que é um patrimônio fantástico que a gente tem no Brasil. Então, ali vocês ficaram então 6 meses. O seu pai estava lá também, né? E você conversava com ele sobre isso. Você era muito pequena, 10 anos de idade, mas como é que ele foi absorvendo ou assimilando essa ideia de que a filha dele estava interessada por esse mundo indígena e como a sua mãe também respondia a isso? Então, meu pai não estava nessa viagem, ele estava em Porto Velho, mas ele só começou a entender a importância e participar um pouco dessa minha retomada depois que eu comecei a faculdade, né? Depois que eu comecei a trabalhar
E aí ele começou a me cobrar por assumir essa identidade, porque ele começou a entender a importância que isso tinha para minha vida, né? E no meio social também. Mas a minha mãe ficou muito feliz, porque, poxa, eu tô ali reassumindo uma identidade que também era dela, minha, e querendo saber mais, e querendo estar lá junto dos parentes, sabe? Querendo participar das coisas e perguntando. E minha mãe ficou muito feliz. As Então minhas você... irmãs, Ah, fala. elas não são tão ativas assim. Elas sabem, elas conhecem a história, mas elas não estão no movimento. Cada um vive a sua escolha, né? Elas são mais novas? São mais novos. Uhum, Pouca coisa. uhum. E elas estão onde? Em Porto Velho? Em Porto Velho. E aí elas mantêm uma identidade mais não indígena, seria? Isso. Uhum. A minha irmã, que foi comigo para a aldeia com 4 anos de idade, também estava nessa viagem. É, ela chegou a entrar na universidade, né, como na cotas, como indígena, em direito, mas ela chegou a não concluir a universidade, parou no quinto período, infelizmente. Se tornou mamãe e agora está se dedicando a neném dela. Certo. E na sua adolescência, pré-adolescência, adolescência, depois dessa viagem para Cruzeiro do Sul, você chegou a ir à aldeia dos seus avós, da sua mãe? Como é que foi, como é que continuou esse contato e esse processo? Sempre na adolescência foi mais como já a minha mãe já tinha voltado esse contato com a família, a gente já tinha ido lá, né? A minha mãe conseguiu trazer algumas tias, algumas primas para Porto Velho para trabalhar, estudar, né, para oferecer um futuro para elas um pouco melhor do que a realidade que elas tinham dentro da comunidade. Então, ela trouxe algumas primas minhas para Porto Velho, e aí eu comecei a aprender um pouco as palavras, eu perguntava muito sobre tudo. Como que é assim? Como que é assado? Me conta uma história, me conta uma lenda, é assim lá? Por que vocês se vestem assim? O que significa essa pintura? Então eu comecei a explorar mais isso, né? Cada vez que chegava uma parente ou um parente na nossa casa, eu já fazia o meu trabalho de entrevista, que era para saber mesmo como, porque eu tinha muito medo de fazer ou falar as coisas errado, né? E eu queria divulgar isso, eu queria falar isso para as pessoas, mas eu tinha muito essa preocupação de falar do jeito certo, é, da interpretação certa, para que as pessoas pudessem entender da forma correta mesmo. O meu nome, por exemplo, o meu nome indígena, eu só consegui descobrir esse ano, né? O significado dele. Então eu falava, mas eu não sabia o significado, mas eu fui atrás de um ancião no Jordão, pajé, né? Que tem muita sabedoria. Então eu fui atrás e perguntei o significado do meu nome. Meu nome na minha língua materna é Ipatsai, que significa mãe cuidadora, cura, ancestralidade e mulher guerreira. Então assim tem vários significados. Nome poderoso, hein? Ipatsai. Vou tentar te chamar de Ipatsai, porque gostei muito do nome. E quem escolheu esse nome para você? Então, foi outra coisa que eu descobri perguntando, que eu herdo esse nome, né? A minha avó é Ibatsai, eu sou a primeira filha da minha mãe, então eu herdei esse nome da minha avó. Se Sim. fosse, se fosse menino, seria Maná, porque é o primeiro homem da família, que seria referência ao meu tio, né? Herdaria o nome do meu tio, que é o único homem da família da minha mãe. Aham. Então é Ibatsai com B de Brasil ou Ipatsai com P de pato? Um beijo, Brasil. Ibatsai. Bom, nós estamos Uhum. conversando com a jornalista Ibatsai. Passou tão rápido, já chegamos ao final do primeiro de 3 episódios com a queridíssima Luciene Kaxinawa, minha colega, e você agora vai ter que esperar até terça-feira para a gente continuar a contar essa história. Eu mesmo estou muito ansioso para ouvir as outras partes dessa incrível história da Ibatsai, da Luciene Kaxinawa.
Até lá, e Luciene, cuida aí da sua saúde, você está aí com um pouco de uma crise de asma e tal, fazendo um esforço para falar com a gente. Muito obrigado e até terça. Até terça, então.